Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, estamos aqui de volta à distância, estou morrendo de saudades e não vejo a hora de voltar presencialmente com vocês. Então, vamos lá para a nossa aulinha de história, né? Continuidade do nosso capítulo. Estamos falando sobre o quê? Sobre o iluminismo, beleza, iluminismo, iniciamos o assunto e agora vamos dar continuidade em todo o conteúdo que a gente vem trabalhando em sala de aula, beleza? Opa! Vamos dar continuidade no conteúdo que a gente vem trabalhando em sala de aula, beleza? Então, a gente trabalhou o conceito de iluminismo, o que compreendemos como iluminismo, como ele acontece, como os autores propõem que aconteça, e a gente entendeu basicamente o que é o iluminismo. Então, quando a gente entende o que é iluminismo, a gente passou o quê? A compreender alguns filósofos, alguns pensadores do iluminismo. E a gente já trabalhou com Montesquieu, a gente já trabalhou com Jean-Jacques Rousseau, não é verdade? E agora a gente vai trabalhar um autor legal que ele vai de encontro ao que esses autores pensavam. A gente já trabalhou que é que Montesquieu e Rousseau pensavam, e vocês vão aí revisando em casa, não deixem de revisar. E agora vamos trabalhar um pensador que vai um pouco em contraponto, um pouco não, bastante, ou talvez totalmente em contraponto ao que esses outros dois propunham. E esse cara é chamado de Voltaire. Beleza, só que antes da gente chegar em Voltaire, a gente vai entender essa nova parte do nosso capítulo, essa parte do nosso módulo. Vocês vão lá na página e averiguem direitinho, que é a parte que fala sobre o despotismo esclarecido. Então, vamos lá. Devido à difusão das ideias iluministas na Europa, diversos monarcas entraram em contato com esse pensamento. Então, beleza. Muitos autores como Montesquieu e Rousseau, eles propunham a igualdade de direitos, a divisão dos poderes, né, como Montesquieu propõe, né, a divisão dos poderes legislativo, executivo, judiciário. Só que eles propõem muitas vezes o julgamento igual, a igualdade basicamente social entre todos. Beleza. Então muitos monarcas começam a aderir ao despotismo, ou melhor, perdão, muitos monarcas começam a aderir ao pensamento iluminista. Mas se a maioria dos monarcas eles eram absolutistas, de um regime absoluto, tinham um poder absoluto, como é que eles vão querer agora trabalhar, aderir às ideias do iluminismo? É meio contraditório quando a gente tem por base as ideias iluministas de Rousseau e de Montesquieu. Mas beleza. Mas eles começaram a aderir a essas ideias, mas com a condição que eles não abrissem mão dos poderes absolutos, né? Então, muitos reis, muitos monarcas que aderiram ao pensamento iluminista podem ser exemplificados com o rei Frederico II da Prússia, Rainha Catarina a Grande da Rússia, Maria Teresa da Áustria e Carlos VI da Espanha. Então, são alguns monarcas que aderiram às ideias iluministas. São exemplos, não foram todos, mas são exemplos. Então, muitos deles aderiram às ideias iluministas com a condição básica que é aderir às ideias sem abrir mão de seus poderes. Então, para que eles aderissem a essas ideias, eles precisavam da influência também de alguns filósofos que passaram a justificar como seria possível você ser um rei com poder absoluto, só que também aderisse às ideias iluministas. Então vamos lá, muitos filósofos apoiaram isso, e um exemplo desse é o filósofo chamado Voltaire, que ele tinha outro nome, mas é mais conhecido como Voltaire, que ele se tornou conselheiro inclusive do rei Frederico II do país conhecido como Prússia. Então, diferente de outros pensadores da sua época, Voltaire ele defendia um absolutismo monárquico, né? Então, o Voltaire sai pregando, o rei tem que ter realmente um poder absoluto. Então, era um cara do iluminismo, só que ele ia de encontro aos pensadores que a gente estudou como Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. Então, a gente já pode perceber que muitos filósofos, muitos pensadores, eles divergiam em seus pensamentos, não eram todos unânimes na mesma linha, né? Cada um propunha uma coisa diferente e até mesmo coisas muito contraditórias entre si. Então, ele defendia esse absolutismo monárquico, mas ele dizia, o rei ele tem que ter o poder absoluto, porém, ele tem que lançar luzes. Ele tem que lançar luzes sobre a população. Ele tem que fazer uma sociedade, uma população
pensante, ele não pode governar sobre pessoas alienadas, sem pensamentos que não refletem sobre as coisas. As pessoas têm que ser pessoas esclarecidas, elas têm que ter um pensamento crítico sobre as coisas, mas elas também têm que reconhecer que o rei tem poder absoluto, né? Então, você percebe como acontece, qual é a lógica de Voltaire? O rei, ele tem que ter o poder absoluto, mas ele tem que lançar luzes, conhecimento, formar uma sociedade crítica a qual ele está governando. Então, para Voltaire, o absolutismo ele deveria ser uma ferramenta pela qual fosse alcançado o progresso cultural. Ou seja, ele não defendia que o rei ele alienasse a população. Ele achava o absolutismo uma forma... ele achava o absolutismo monárquico uma forma muito consistente de você alcançar o progresso cultural. Em paralelo a isso, juntamente a isso, a população aderir à criticidade dos pensamentos. Então, isso era a forma de o povo e todos aderirem, conseguirem alcançar o progresso cultural. Então, ele pregava o combate ao clero e aos nobres que fizessem oposição ao absolutismo. Por que a gente diz isso, pessoal? A gente estudou alguns filósofos, alguns pensadores, que eles propunham algumas coisas que iam totalmente de encontro ao que pregava a Igreja Católica nesse período. E a Igreja Católica tinha muito poder sobre a sociedade? Muito poder. Um poder, muitas vezes, incalculável. E a gente viu, por exemplo, que alguns pensadores, eles eram o quê? Anticlericalistas. Vocês têm essa palavrinha anotada no caderno de vocês, que a gente viu isso na sala. Então, alguns filósofos eram anticlericalistas, ou seja, eram contra a igreja. E o Montesquieu era unânime em relação a isso, na parte em que ele pregava o combate a todo membro do clero e a todo membro da nobreza que fosse de encontro ao poder absoluto do monarca, né? E esse pensamento foi muito aderido, porque você pode ver que Voltaire era conselheiro do rei Frederico II da Prússia. Então, tinha uma chance muito maior desse pensamento ser difundido por aí, pelos outros lugares. Então, ele julgava importante o reparo das finanças públicas e promover reformas educacionais, estimular o saber e apoiar o comércio controlado pela burguesia. Então, as finanças públicas, por ele, no pensamento dele, tinham que ser reparadas, ou seja, tinha que ter mais uma influência do rei em relação a isso, e não somente nas mãos da igreja. Então isso passa o quê? A diminuir, é uma busca pela diminuição do poder clerical. E quem é esse poder clerical? A própria igreja. Então a igreja ela detinha grande parte do poder e também influência muito forte na economia, na distribuição de terra e de muitas coisas. Então ele passa a pregar uma regulação, uma reparação disso daí. Reformas educacionais, ou seja, aprimorar os conteúdos que estão chegando à população, porque Voltaire acreditava que o povo aprendia, mas não aprendia o suficiente, e através da forma como aprendiam nas escolas, não era suficiente para o aprendizado contínuo e para que fosse alcançado o progresso cultural. Então era necessário reformas educacionais. E também estimular o saber e apoiar o comércio controlado pela burguesia. Ou seja, Voltaire, quem era a burguesia? A burguesia eram as pessoas nobres, né, que os grandes comerciantes, e o rei também fazia parte agora também da burguesia. Então, o rei teria mais influência, as pessoas que detinham um grande poderio econômico, elas deveriam ter um maior controle sobre o comércio e não somente nas mãos da igreja. Então, todos esses reis, todos esses monarcas que aderiram às ideias iluministas e colocaram em prática de alguma forma, esses monarcas, eles passaram a ser chamados de déspotas esclarecidos, que eram aqueles que tinham o poder, mas que eram pessoas esclarecidas, ricas culturalmente, ricas de saber e que tinham um profundo esclarecimento, muito inteligentes e que estavam mais propícios a alcançar o chamado progresso cultural. São chamados déspotas esclarecidos. Todos esses exemplos citados, todos esses monarcas que aderiram ao iluminismo são chamados de déspotas esclarecidos, como Frederico II, Catarina da Rússia, que é Catarina Grande, Maria Teresa e Carlos VI da Espanha.
todos eles são considerados déspotas esclarecidos. Então, pessoal, o iluminismo ele passa a trazer uma chamada revolução científica, porque o pensamento iluminista, o que é uma revolução? A gente viu que é uma revolução, né? A mudança de sistema que contraria o sistema vigente, que está em vigor e que passa a mudar para um sistema muito diferente. Então, o pensamento iluminista ele vai propagar a ideia de um rigoroso processo de investigação para alcançar a verdade dos fatos. Então, como eu falei, quando a gente estava falando o que era o iluminismo, a gente viu que um profundo questionamento, as pessoas poderem questionar sobre tudo, fazer questionamento sobre a sociedade, sobre a natureza, isso passou a influenciar nos mais diversos campos do saber. Então, isso é chamado de revolução científica, porque as pessoas não questionavam tanto, simplesmente seguiam em direção aos dogmas da Igreja Católica. E a Igreja Católica condenava todo e qualquer ato que fosse de encontro aos seus dogmas. E quem fosse de encontro era punido. Mas nessa época do iluminismo, passaram-se a surgir muitas proposições que iam de encontro a isso. Então, começa-se a propor o questionar, os questionamentos. Então, esses questionamentos, de início, influenciaram muito aos pensadores das chamadas ciências naturais, não é? Os filósofos naturais. Então, as pessoas começavam a perguntar: quanto tempo tem a Terra? O quanto de água tem o mar? Qual a dinâmica do ar? Qual o tempo necessário para uma árvore crescer, dar frutos? E por que isso acontece? Então, muitos filósofos naturais começaram a procurar respostas para isso, né? O questionar, o estímulo às pessoas a fazerem questionamentos propiciou isso. A influência do surgimento de filósofos naturais. E muitas vezes ocorriam conflitos desses filósofos com o pensamento da Igreja Católica. A Igreja Católica começou a punir muitos desses filósofos que faziam proposições que se perdiam no tempo justamente por conta das proibições. Então, quem foram os caras, os primeiros, os precursores do iluminismo nas ciências? A gente pode iniciar falando de um cara chamado Galileu Galilei, que ele nasceu em 1564 e morreu em 1642. E esse cara defendeu as ideias de Nicolau Copérnico, que há muito tempo antes tinha proposto o seguinte, que a Terra ela girava em torno do Sol, só que ele foi obrigado a negar. Ou seja, a Igreja Católica, todo o sistema, proibiu ele de provar essa ciência, de ir em frente com essa ideia. Então ele foi obrigado a negar a sua própria ideia, a admitir que ele era um próprio louco e que não podia, que isso não tinha lógica. Mas Galileu Galilei defende essa ideia no período do iluminismo. Outro cara que a gente pode citar é o cara chamado Isaac Newton. Isaac Newton que descobriu a gravidade, propôs a teoria da gravidade e as leis da física que regem o movimento dos corpos. Primeira, segunda, terceira lei de Newton, né? Conforme, se não conhecem, vão conhecer futuramente. Então, Isaac Newton é outro cara aí, importantíssimo na Revolução Científica. Então, qual a importância da ciência no século XVIII? Então, vão surgir sociedades científicas, ou seja, sociedades científicas que são frequentadas por quem? Principalmente, de início, pelos nobres, porque pensar, nessa época principalmente, era para poucos. Poucos tinham o direito de pensar, então a nobreza é quem tinha acesso ao saber, não é? Os nobres tinham mais acesso ao saber e começam a surgir no século XVIII as sociedades científicas, como por exemplo a Sociedade Real de Londres. Os nobres de Londres, lá da Inglaterra, eles fazem sociedades do pensar. Sociedades do pensar se reuniam nos seus lugares, reuniões dessa sociedade, e começavam a debater sobre as coisas da natureza, sobre a sociedade, sobre o que deveria, o que não deveria acontecer, como eram as dinâmicas da natureza, e lá aconteciam os debates. Muitos diziam, você está errado por isso e por isso e por isso. Aí o outro dizia, não, eu estou certo por isso e aquilo. Então, aconteciam debates dentro dessas sociedades. Então, exemplos, Sociedade Real de Londres e Academia de Ciências de Paris, lá na França. Também surgem essas sociedades na França. E a partir dessa influência das ciências, começam as suas chamadas inovações científicas, né?
Que é o que passa a acontecer agora a partir de todos os pensamentos iluministas. Na biologia, por exemplo, Carlos Linneu, ele lançou bases da chamada taxonomia moderna, que nas ciências, na disciplina de ciências, ensino fundamental, vocês vão ver, se não já viram, esse conteúdo, que é a taxonomia, né, que é a classificação das espécies. Então, ele buscava o quê? Identificar, denominar e classificar os organismos. Então foram identificados grupos e subgrupos de organismos e foi feita a organização de todos eles. Então, Carlos Linneu, ele classificou mais de 6.000 espécies. Então, é uma grande inovação científica que teve como base as ideias iluministas. E William Herschel, né, alemão, ele constituiu um telescópio de 12 metros de comprimento, contendo um espelho de 1,2 metros de largura. Então, graças a essa criação desse telescópio de 12 metros, ele conseguiu identificar mais um planeta do sistema solar, que é, no caso, o planeta conhecido hoje como Urano. Então, a gente vai ver a difusão dessas ideias iluministas na Inglaterra, na França, em vários outros lugares, que esse é o conteúdo que vai ficar para a próxima aula. Eu dividi aqui o nosso capítulo em algumas partes, essa é a parte de hoje, e na próxima aula veremos a continuidade e assim a finalização do conteúdo chamado como iluminismo, passando assim para o próximo capítulo. Galera, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.